Fala galera, bem-vindo ao Detona Física e a nossa aula de exercícios sobre corrente elétrica, a primeira aula de eletrodinâmica. Lembrando que esses exercícios são de fixação, então são exercícios básicos para fundamentar os conteúdos. Se você quiser assistir a aula sobre esse conteúdo, clica aqui no vídeo que tem a aula, tem o link dos exercícios. Então, uma dica, antes de você assistir essa aula, ou melhor, essa resolução de atividades aqui, você assiste a aula, tenta resolver as questões sozinho, ok? Depois vem para cá para tirar suas dúvidas. Então vamos lá para a primeira questão. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Uma seção transversal do fio é atravessada por uma carga de 16 coulombs em 5 segundos. A intensidade da corrente elétrica nesse fio é igual a... Essa aqui é uma questão básica só para a gente aprender a usar a fórmula. Lembrando que a fórmula da corrente elétrica é a carga sobre o tempo. Então a carga que ele deu para a gente foi 16 coulombs e o tempo 5 segundos. É só dividir. Então a carga elétrica vai ser 3,2 amperes. Beleza? Bem simples, né? Vamos lá. Segunda questão. É possível medir a passagem de 5 vezes 10 elevado a 2 elétrons por segundo através de uma seção de um condutor em certo aparelho sensível. Sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a 19, calcule a intensidade da corrente correspondente ao movimento. Mais uma questão para que a gente calcule o valor da corrente elétrica. Qual é o diferencial dessa questão? Ele não deu a carga, mas ele deu o número de elétrons. Então como é que a gente vai fazer? Questão 2. A corrente elétrica é a carga sobre o tempo. Só que ele não deu a carga. Como é que a gente vai calcular a carga? Lembrando daquela fórmula, a carga é N vezes E, onde é o número de elétrons que estão atravessando e é a carga elementar. Essas duas informações a questão deu para a gente. Ele disse que o número de elétrons é 5 vezes 10 elevado a 2. A carga elementar, que é um valor que você tem que memorizar, 1,6 vezes 10 a 19, sobre menos 19, né? E ele disse o seguinte, ó, presta atenção. Ele disse que essa é a quantidade de elétrons que atravessam por segundo. É muito comum as questões dizerem isso. E muitos alunos ficam, caramba, ele não deu tempo, e agora? Só que ele disse que é por segundo. Se é por segundo, quer dizer que o tempo é 1 segundo. Então, você pode botar 1 aqui ou não faz muita diferença. Então, a corrente elétrica vai ser... Essa multiplicação aqui é simples, né? Número vezes número, base 10 vezes base 10. 5 vezes 1,6, 8. Multiplicação de potências de mesma base. Repito a base 10. E eu vou somar os expoentes. 2 com menos 19, menos 17. Como eu estou calculando a corrente elétrica? Ampere. Beleza? Terceira questão. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulombs atravessa uma seção transversal do fio em 4 segundos. Sendo E 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a carga elétrica elementar determine a intensidade da corrente elétrica. Então, primeiro, a gente vai aplicar a fórmula da corrente elétrica. Essas informações ele já deu. A carga elétrica
32 coulombs e o tempo foi 4 segundos. Se a gente dividir isso aqui, vai dar 8 amperes. Questão A, item A, bem simples. O item B, ele quer que a gente descubra o número de elétrons que está atravessando ali. Então a gente vai ter que, de novo, trazer a fórmula da carga elétrica, que é N vezes E. A carga, ele já deu, que é 32. N é o número de elétrons que a gente quer descobrir, e o E a gente já sabe quanto que vai. Isso aqui a gente vai passar dividindo para o outro lado, vai ficar então N vai ser igual 32 dividido por 1,6 vai dar 20. Aí olha só, eu vou fazer isso aqui bem devagar, bem simples, para que você compreenda bem. Olha só, a gente tem uma base 10 no denominador, então a gente tem que ter bastante atenção nisso. 32 dividido, a gente vai dividir só esses dois aqui. Vamos só repetir a base 10. 32 dividido por 1,6 dá 20. A base 10 continua embaixo. Fica feio o resultado desse jeito. Não dá pra gente... 20 sobre 10 elevado a menos 19. Não fica legal. O que a gente vai fazer? Uma regra. Quando você tem a base 10 sozinha no denominador, você pode jogar ela para cima. Como? Simplesmente invertendo o sinal do expoente. Como aqui o expoente é negativo, a gente vai pegar essa base 10, jogar ela para cima. E o 19, que é negativo, vai virar positivo. Então vai ficar 20. Agora, vezes, porque ele estava embaixo e estava dividindo. Se ele sobe, ele tem que passar multiplicando, que é o inverso. 10 elevado a 19 elétrons. Era menos 19 na divisão, porque ele estava embaixo no denominador. Quando a gente passa ele para cima, ele agora vai multiplicando, que é o inverso da divisão, e o sinal, o expoente que era negativo, agora fica positivo. Tá legal? Vamos lá para a quarta questão. Quarta questão. Uma bateria de automóvel completamente carregada libera 1,3 vezes 10 elevado a 5 coulombs de carga. Determine aproximadamente o tempo em horas que uma lâmpada ligada nessa bateria ficará acesa, sabendo que necessita de uma corrente constante de 2 amperes para ficar em regime normal de funcionamento. Então, dessa vez, quer que a gente calcule o tempo, só que o tempo em horas. Então, vamos lá. Bem simples, ele disse que a corrente é de 2 amperes e a carga 1,3 vezes 10 elevado a 5. Então a gente vai substituir na questão. A gente vai fazer uma álgebra simples aqui, ó. Vai trocar esses dois aqui de lugar. Então vai ficar vamos dividir 1,3 por 2. Pronto. Esse aqui é o tempo. Qual é o problema agora? Porque esse tempo aqui, a gente calculou ele em segundos. Ampere quer dizer coulomb por segundo. Se a questão pedisse simplesmente o tempo, já estaria tudo resolvido.
só que ele quer que a gente calcule em horas. Então o que a gente vai fazer? Transformar esse tempo em segundos para horas. E como é que a gente faz isso? Tem que lembrar que uma hora são 3.600 segundos. Uma hora, ela tem 3.600 segundos. Então a gente vai usar essa relaçãozinha aí. Ó, vamos resolver primeiro essa notação aqui, para não ficar número com vírgula. Vamos fazer o seguinte, ó. Como o expoente é 5, a gente vai andar 5 casas para a direita. E vai ficar então o seguinte, ó. 65 mil segundos, né? Ó, a vírgula estava bem aqui, ela andou 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então esse tempo é o valor de 65 mil segundos. A gente tem que transformar em hora. Para transformar de segundos para horas, o que a gente faz? Divide por 3.600. Então a gente vai pegar isso aqui e dividir por 3.600. Então a gente, ó, 2 zeros de cima, 2 zeros de baixo, vai ficar 650 dividido por 36. Esse valor vai ser aproximadamente 18 horas. Então o tempo é aproximadamente 18 horas. Lembrando que a gente também podia usar, se você... Poxa, por que a gente dividiu a carga pela corrente? Lembrando que você também podia resolver essa questão pelo método triângulo, que o vídeo também está aqui. Dá uma conferida lá na playlist de dicas. Se a gente usar o método triângulo, também pode facilitar para vocês. Ele não queria que a gente calculasse o tempo. Então, para calcular o tempo, ó, é só dividir a carga pela corrente elétrica. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Quinta questão. A carga de um elétron é da ordem de 10 a menos 19 coulomb. Se um corpo recebe a carga de 10 microcoulombs, quantos elétrons a ele devem ter sido adicionados? Aqui a gente não vai precisar da fórmula da corrente elétrica, ele quer simplesmente calcular o número de elétrons. Então, a gente vai usar a fórmula da carga elétrica. Essa questão só tem um detalhe importante. Ele deu a ordem de grandeza da carga elétrica, 10 elevado a menos 19. Então a gente não vai usar 1,6. 1,6 vezes 10 a menos 19. Por quê? Ele está trabalhando com ordem de grandeza, valores aproximados, então ele descartou o 1,6. Outra coisa importante é a carga que ele deu. Ele disse que é 10 micro. Não pode esquecer disso. O micro, ele tem um valor de 10 a menos 6. Então, se você simplesmente colocar um 10 aqui na carga, você vai errar. Leia a questão de novo, você vai ver que ele diz 10 micro. O que é o micro? Você simplesmente vai vir e vai botar um 10 a menos 6 aqui, tá bom? Então, 10 a menos 19 sem o 1,6, porque é a ordem de grandeza. Então vamos resolver isso aqui, ó. Isso aqui vai passar dividindo para o outro lado. Então vai ficar n é igual a 10 vezes 10 a menos 6 sobre 10 a menos 19. Vamos resolver essa multiplicação lá em cima. Se a gente não está vendo o expoente, quer dizer que é 1. Multiplicação de potências de mesma base. Repito a base e somo 1 com menos 6, menos 5. Repito quem está embaixo. E agora a gente faz a divisão. Divisão de potências de mesma base. Repete a base
e subtrai os expoentes. Agora presta atenção, vou fazer bem devagar, subtração dos expoentes, hein? Eu vou pegar o primeiro expoente, menos o segundo expoente, que é quem? Menos 19. Então preste atenção que eu tenho dois sinais de menos, o do menos 19 e o da subtração que a gente está realizando. Então, menos com menos, mais. Menos 5 mais 19, nós teremos 14. Então, essa é a resposta da nossa quinta questão. Beleza? Para finalizar, sexta questão. Uma corrente elétrica de 10 amperes é mantida em um condutor metálico durante 2 minutos. Pede-se a carga elétrica que atravessa a seção do condutor. Tranquila para a gente finalizar bem, valor da carga elétrica. Então, vamos ao método triângulo. Você assistiu o vídeo lá? A gente quer calcular a carga elétrica, então a gente tampa a carga. Sobrou o quê? Multiplicar o tempo pela corrente. Qual é o detalhe nessa questão? Ele deu o tempo, ele disse que são 2 minutos. Podemos usar minutos aqui? Não. Por quê? Porque a corrente elétrica está em ampere. E ampere significa coulomb por segundo. Então nós não podemos usar minutos nessa questão. A gente vai ter que transformar 2 minutos para segundos. Só que é bem simples, né? Se 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos vão ser 120 segundos. Não é isso? Então vai ficar que a carga, a gente tem que multiplicar. A corrente é 2 amperes. Desculpa, não sei de onde eu tirei 2 amperes. 10 amperes, né? Multiplicação bem simples. (120 vezes 10) 1.200 coulombs. Essa daqui é o valor da carga elétrica. Beleza, galera? Lembrando, questões de fixação, só para fundamentar o conteúdo. Já vão ter questões de aprofundamentos também aqui, questões de Olimpíadas e as questões do Enem. Show? Não esquece de curtir, deixar seu comentário, pode falar, bota aí suas dúvidas, sugestões e se inscreva. Valeu? Vamos detonar a física.